Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de teatro, de fotografia, de câncer de próstata e de conciliação nas ações trabalhistas. Nossos convidados são o Dr. Alfredo Canalini, que é diretor da Sociedade Brasileira de Urologia e que vai falar conosco sobre câncer de próstata. Prazer em tê-lo aqui, estamos com uma plateia muito adequada. Exatamente, só tem homem aqui e mais o pessoal que está em casa assistindo, principalmente as esposas, que estimulam os maridos a procurarem urologia, isso é muito importante. Isso aí, doutor. Nós estamos também com o Otávio Calvé, que é juiz do trabalho e vem falar sobre as vantagens dos acordos na justiça. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Assim, é uma tendência hoje, é uma coisa que a gente está buscando bastante, são as soluções alternativas para os conflitos. Maravilha. Estamos com o Felipe Dana, que é fotógrafo e que é um dos vencedores do World Press Photo, que é uma das mais importantes premiações da fotografia, do fotojornalismo mundial, que está com uma mostra na Caixa Cultural aqui no centro, não é isso? Isso mesmo. Linda a sua foto. Quer dizer, a mais do que linda, muito corajosa a sua foto. Muito. É bem dramática, eu diria. Não sei se linda. Ela é linda, né? Mas é um momento bem dramático. Para falar um pouquinho sobre o meu trabalho no Iraque, né? Que foi quando eu fiz essa foto. Muito Obrigado, bom. moça. Prazer em tê-lo aqui. Obrigado. E estamos com Juliano Larran, que é ator, e ele está em cartaz com a peça E o Vento Vai Levando Tudo Embora. Aqui no Rio, a gente vai falar também de Renato Russo um pouquinho de Renato Russo. Do BBB. Tem muito assunto, Tem né? muito assunto. Falar um pouco da nossa autora, Regina Antonini, que escreveu essa peça. E que está dirigindo. dirigindo. Está dirigindo também. Então vai ter bastante papo por aí. Maravilha. E estamos com o nosso produtor de web, Bruno Baus, que vai explicar para vocês como participar do programa hoje. Então, Bruno. E aí, Vera, boa tarde. O programa hoje vai ser bem legal e eu convido você que está em casa a participar do Sem Censura. Lembrando que para participar é muito fácil, você tem que mandar sua mensagem na sua rede social, pode ser Facebook, Twitter, Instagram, tá valendo tudo. Usa a hashtag Sem Censura, aquele jogo da velha, ela vai cair aqui e eu vou passar para eles, é bem simples. Maravilha. Vamos começar com o doutor... Não sei porque eu ia chamar Canalini. de Ugolini. Inventei um Ugolini aqui. Fui correndo procurar. Alfredo Canalini. Vamos começar com o senhor, porque acontece que médico aqui é um problema. Não é? Tem um sucesso. Parece que todas as perguntas... Parece que a gente não vai médico nunca, porque é um sucesso incrível. Os telespectadores gostam de fazer as perguntas. É verdade que o senhor estava me dizendo, as mulheres antigamente iam acompanhando seus maridos, isso está mudando um pouquinho? O que está acontecendo? Ainda bem que está mudando, né? Vamos falar um pouquinho sobre as mulheres inicialmente pelo seguinte, as mulheres elas já têm o hábito de procurar os médicos e isso faz com que a sobrevida das mulheres, a expectativa de vida das mulheres é pelo menos 3 anos superior à dos homens por causa desses cuidados. Então elas têm um diagnóstico precoce de algumas doenças que são facilmente controladas quando diagnosticadas precocemente e os homens não têm esse comportamento. Então, graças às políticas, à divulgação da Sociedade de Urologia, eu acho que essa cultura está mudando um pouquinho. Então, eu via que talvez há 10 anos, 15 anos, os homens que procuravam para fazer check-up nos consultórios dos urologistas, eles iam muito, assim, estimulados pela esposa. A ideia não surgia espontaneamente da cabeça deles. E hoje, com essas campanhas todas, eu acho que isso já é uma cultura aqui no nosso meio e eu espero até que isso possa também estar acessível para as pessoas que acessam a rede pública de saúde. Maravilha. As mulheres, elas começam a ir às ginecologistas muito cedo. Elas têm problemas de comprar absorvente nas farmácias muito cedo. Elas têm uma vida muito pública muito cedo. Já os homens não, eles só precisam procurar um urologista para ver se eles estão com câncer de próstata a partir dos 50 anos. Eles ficam muito isolados dos médicos. E aí eles desenvolvem um comportamento muito tímido, não é isso? E é interessante porque se a gente começar a comparar qual é o risco que o homem corre até no seu dia a dia e o risco laboral, o homem ele tem um risco muito maior de sofrer, por exemplo, acidentes, de ter algumas doenças um pouco mais sérias, em função até de alguns hábitos como o tabagismo, se bem que o tabagismo hoje até as mulheres estão fumando também, não é uma exclusividade do homem, mas o homem, ele de uma certa maneira, ele se expõe muito mais. E as políticas públicas de saúde do homem que foram criadas em 2007, se não me engano, elas não foram muito adiante. Então, hoje em dia, por exemplo, na rede pública, eu gostaria muito de concentrar nisso aí, porque os hospitais eles funcionam, por exemplo, dentro daquele horário
normal durante o dia que o homem está trabalhando, não consegue ir fazer um check-up. Então, por exemplo, se houvesse essa flexibilização do horário dele poder também ir no hospital se consultar de noite, por exemplo, ambulatório que funcionasse em horário alternativo, seria uma coisa interessante. Agora, se a gente se concentrar só no câncer de próstata, realmente eu diria que para o homem que não tem história familiar nenhuma, que não é do grupo de risco, a idade de 50 anos é uma idade adequada. Mas a gente tem que pensar o seguinte, o homem não adoece só a partir dos 50 anos. E eu acho que é interessante que essa cultura da prevenção da doença, ela se dê em todas as idades. Porque o que acontece com a gente? A gente nasce, tem um pediatra por acaso, porque ele estava ali passando pela sala de parto e vai ver a gente, depois tem a questão da vacinação, e a gente vai, assim, ao longo da adolescência e da juventude, sem se preocupar muito com a questão de doença, né? Joga bola sem tênis e vai para a praia descalço queimando o pé, porque isso faz parte do ser homem, né? O homem não sente dor, o homem não chora, e acontece que isso é uma atitude extremamente pouco inteligente, porque isso não dá certo ao longo do tempo. E a gente tem que ver que existe uma série de doenças siliciosas, dentre as quais o câncer de próstata, mas nós temos a hipertensão, diabetes, e elas são diagnosticadas quando antes dos sintomas aparecerem. Porque são doenças que, à semelhança do câncer de próstata, quando elas demonstram algum tipo de sintoma, ela já está muito avançada. Então, naquele momento que o adolescente, por exemplo, vai ao urologista para fazer uma avaliação lá, se tem varicocele, se tem fimose, essas coisas todas, é o momento de pedir um exame de sangue, verificar a pressão arterial, porque hipertensão arterial não é uma coisa só da idade adulta. Ainda mais agora com essa questão da epidemia de obesidade infantil, a gente está vendo cada vez mais crianças hipertensas e com situações de colesterol aumentado. Então, existe um cenário todo assim mais amplo do que o câncer de próstata. Posso lhe fazer uma pergunta em relação a pais que têm filhos homens e filhas mulheres? Eu tive um filho homem, tenho uma filha mulher. Eu levei ela no ginecologista com 13, 12 anos. Sim. Ele não. Exatamente. Quer dizer, o que o senhor, pai de um menino, faria ou daria como conselho para nós aqui que podemos ter filhos homens? Fazer um check-up com o seu filho, como a sua filha faria. Mas com quem? Com o urologista? Com o urologista, sim. Porque quer dizer, a gente deve levar seu filho... Porque durante a infância ele não tem um pediatra. Hoje em dia existe isso. O pediatra vai até 18 anos. Exatamente. Né? E depois dos 18 anos, ele vai ficar o quê? Largado na vida? Não. Isso. Então, ele tem que receber uma série de orientações. E é interessante porque tem aquela coisa de santo de casa não faz milagre. Às vezes, a conversa com um profissional de saúde pode alertar esse adolescente para várias outras situações de risco, como, por exemplo, as doenças sexualmente transmissíveis, a questão do uso do preservativo. Quer dizer, são situações de promoção de saúde que, muitas vezes, aquele discurso doméstico não funciona muito bem, né? Porque pai e mãe estão sempre desatualizados. Vocês estão ultrapassados, não é assim, eu vou para a night e vou ficar com não sei quantos. Não, e é cheio de preconceito, o discurso é cheio de medos, na verdade. Exatamente. O medo, ele é oriundo da desinformação. Pois é. Porque onde a informação entra, o medo vai embora. Pois é. Né? E saber olhar para a situação, eu acho que é uma coisa muito importante, né? E é aquele olhar inteligente. Né? Vamos olhar, vamos saber o que está acontecendo, que é para a gente poder controlar a situação. E em relação ao câncer de próstata, foi mencionada a idade de 50 anos. Tudo bem, é a idade que hoje a Sociedade Brasileira de Urologia preconiza para que seja feito o primeiro exame de próstata para tentar fazer o diagnóstico precoce do câncer de próstata quando ele existir. Mas existe aqueles pacientes também que são do grupo de risco e que necessitam de uma avaliação mais precoce. São eles? Qual é o grupo de risco? É aquele paciente que é afrodescendente, é aquele paciente que tem história familiar de câncer de próstata e é aquele paciente que é obeso. Por que a cor da pele tem a ver com câncer de próstata? São questões genéticas mesmo, né? São questões familiares. Assim como a diabetes genéticas. mellitus, que tem uma incidência maior na população negra, é isso? Sim, a gente vê, quer dizer, tem uma série de doenças que são mais prevalentes em determinados grupos raciais, né? A gente tem, por exemplo, o câncer de pele, que é muito comum nos ingleses que foram para a Austrália, vamos dizer assim, né? Nós temos o câncer de estômago, que é muito comum em japonês, nós temos o câncer de próstata, que é muito comum nos negros. Então, é uma questão de você ter atenção específica para populações que precisam de mais cuidado. Então tá, né? Vamos lá. Afrodescendentes, obesos... E pessoas que têm história familiar de... Tá. Obrigado. Não, a aula a gente está prestando atenção. História familiar de câncer de próstata. E é interessante você fazer o seu exame mais precocemente. Quanto mais precoce foi feito o primeiro diagnóstico de câncer de próstata na família. Então, por exemplo,
Um dos pacientes que eu operei de câncer de próstata, o diagnóstico foi feito numa idade absolutamente improvável de acontecer isso aí, que ele teve um câncer de próstata com 42 anos, mas o pai dele tinha morrido com 54 anos de câncer de próstata. Então, ele já sabendo dessa história familiar, ele procurou mais precocemente o urologista, teve o diagnóstico feito, foi operado e ele está com a doença praticamente considerada curada, porque já tem mais de 10 anos de cirurgia e está com todos os exames absolutamente normais. E o que é importante que seja dito é o seguinte, não espere o sintoma aparecer, porque na grande maioria das vezes, 90% dos casos em que o paciente já esboça algum tipo de sintoma, ele já está com a doença avançada. Tá. Então, mandar todos os rapazes para o urologista é o primeiro passo? Sim, desde o início. Então, vamos lá. Os Estados Unidos agora começaram a recomendar o PSA, o exame de PSA. O que isso quer dizer? Explica para mim o que é PSA, eles estavam... Qual é a mudança no comportamento dos americanos? O que foi o seguinte, porque mais ou menos, talvez há uns 10 anos, mais ou menos, houve uma recomendação negativa do governo americano, quer dizer, das políticas públicas de saúde dos Estados Unidos, de não recomendar o rastreamento do câncer de próstata para o diagnóstico precoce. E isso aí foi uma coisa que foi muito combatida pela Associação Americana de Urologia, porque toda essa pesquisa na qual essa recomendação foi baseada foi uma pesquisa que não levou em consideração exatamente os grupos de risco, não levou em consideração os afro-americanos, quer dizer, houve uma estatística assim, muito mal feita, diria eu, assim, com um pouco de boa vontade nessa história. Então, hoje em dia, o governo americano, as políticas públicas já mudaram um pouquinho, né? Então, já existe uma tendência a incentivar, quer dizer, incentivar não, mas não desestimular o exame do preventivo do câncer de próstata, o exame precoce do câncer de próstata para diagnóstico, mas o paciente tem que ser alertado em relação ao risco-benefício. Existe algum risco nesse exame? É por isso que eles fazem essa... Não, é pelo seguinte, porque, obviamente, quando você vai fazer algum tipo de exame, você tem chance de descobrir alguma coisa que não tem a menor importância. Vamos fazer uma comparação aqui com nódulos de tireoide. Quando começou a fazer ultrassonografia de tireoide, muitos pacientes foram diagnosticados com nódulos de tireoide e, com o passar do tempo, a gente percebeu que aquilo não tinha a menor importância. E existem pacientes que têm câncer de próstata que não são clinicamente significativos, porque são tumores que não vão evoluir, que não vão prejudicar a sobrevida do paciente, nem vão levar aquele paciente a ter alguma perda de qualidade de vida ao longo da vida dele. Hoje em dia, a gente já reconhece esses cânceres, quer dizer, a gente sabe hoje em dia qual é a classificação que a gente vê isso na lâmina do microscópio, que é essa classificação patológica que diz, olha, esse tumor, ele é menos agressivo, ele não tem importância clínica, esse paciente simplesmente pode ser acompanhado ao longo da vida dele e provavelmente ele não vai precisar fazer nada. E quando a gente coloca no microscópio um tumor que a gente diz, olha, esse tumor aqui é mais agressivo, isso na biópsia, né? Porque quando você suspeita do câncer de próstata, você vai lá e faz uma biópsia, né? Tira um pedacinho da próstata. Não é no PSA, então, que eles Não, PSA também, quer dizer, porque você junta os dados, você junta a conversa que você tem com o teu paciente, o exame físico que você faz nele, você faz o toque retal para você sentir qual é a consistência da próstata, e a próstata tem uma consistência que é borrachosa, igual essa região aqui da nossa mão, e quando tem algum nódulo suspeito de câncer de próstata, esse nódulo é mais endurecido como essa região aqui da mão, né? Então, você junta o dado do teu exame físico com o dado da dosagem do PSA do paciente e você vai juntando aqueles fragmentos, daquelas informações, você monta na tua cabeça o panorama que você está tendo e você vê se o paciente é necessário ser submetido a uma biópsia ou não. Eu estou ficando com medo. Não, não tenha medo, não. Vocês fazem isso com a mama. Eu não estou com medo porque eu não sou homem. Não, vocês fazem isso com a mama. Vocês fazem isso com colo de útero, olha que maravilha. No colo do útero é melhor ainda, porque vocês conseguem evitar que o câncer apareça. Não, tem até vacina hoje em dia, né? Tem até a vacina do HPV. Mas é que está me dando a sensação que os pobres dos homens, eles ficam nas mãos dos médicos. Se ele pega um médico não competente, que vai dizer, não deve ser sério não, é um câncerzinho besta. E aí você pode morrer. Pode ser o contrário. Você pode pegar um médico safado que vai dizer, esse câncer está gravíssimo, temos que operar, tira a próstata. Porque tem muita ameaça na próstata. Tem muita ameaça, né? É uma coisa que amedronta muito, né? A gente tem um ditado que não existe animal mais perigoso do que um cirurgião com fome. Então, é mais ou menos... mas é lógico que, hoje em dia, isso praticamente não existe. Eu vou lhe dizer que a grande responsabilidade disso é o Google. Porque o paciente, antes de ir no teu consultório, ele já foi no Google, ele já tem tanta informação
que às vezes ele soube de uma pesquisa que saiu agora na internet, que você não sabe ainda, que você não recebeu o trabalho publicado, e o cara diz, doutor, você ouviu aquele gen 37/2BC, que não sei o quê, você não tem a menor ideia do que o senhor está falando, está entendendo? Então, é um negócio que, hoje as pessoas elas se protegem muito, né? Eu sei que existe pessoas ruins em todas as áreas, infelizmente, a gente tem que lidar com essa coisa que faz parte da humanidade, né? A gente estava conversando antes, né, nas audiências, tanto os empregados quanto os empregadores mentem tentando defender a sua parte. Então, medicina, então, na medicina, então, é lógico que a gente lida com uma coisa que é muito mais imediata, né? Um diagnóstico errado, um tratamento mal feito é muito mais perigoso do que uma sentença mal dada, na maioria das vezes. Mas o risco que a gente fala o seguinte, por que não estimular? Porque realmente não, tudo bem. É só esclarecer ao paciente de que, eventualmente, ele pode ser diagnosticado com um câncer que não vai ter nenhum tipo de problema, não vai dar... Aquilo, às vezes, pode ser uma espada na cabeça dele, que ele vai ficar o tempo todo com medo, que aquela espada caia e que ele tenha algum problema mais sério. Mas se você tiver um profissional que saiba conduzir a coisa e tranquilizá-lo, eu acho que isso é fundamental, porque a informação é boa, dependendo muito da maneira como você passa essa informação. Claro, né? claro, informação é tudo. Você tem que saber das notícias, né? Doutor Alfredo, olha só, eu vou passar um pouquinho para conversar um pouco com o Flávio, mas eu garanto que a gente vai ficar no seu assunto uns 3 ou 4 dias. Está começando aqui. Já está começando. O número de... Flávio, o que você prefere, um câncer de próstata ou a guerra no Iraque? Felipe. Não, eu acho que eu prefiro não responder essa pergunta. Eu sei, ele já me corrigiu, eu chamei ele de Flávio, ele já me disse, Felipe. Não, acho que eu fico, esse assunto é difícil. Não, acho que todos os assuntos, esses dois assuntos são complicados, por razões diferentes. Quando lida com saúde... Olha só, o que é interessante nesse concurso do World Photo Press é que, e isso eu estava vendo na matéria, é que quando você vai ver o resultado, que você tem as 154 fotos juntas, você é capaz de distinguir quais são os fatos principais no mundo em 2016. Quer dizer, isso é pela imagem. Quer dizer, você tem lá as 154 fotos, são 25 países ou 45 países representados, os profissionais, e você tem um panorama do que foi o ano 2016. E isso é muito extraordinário. Então, e tem muita fotografia de guerra. O WordPress Photo assim, é um dos, se não o mais importante concurso do fotojornalismo mesmo, né, específico para isso. E acaba sendo isso, um resumo do que aconteceu no ano anterior de relevância mundial. Né? Isso. E que para o fotógrafo tem uma importância muito grande, porque às vezes dá uma sobrevida também ao trabalho que você fez, né? Que às vezes é um concurso que é exibido em mais de 100 exibições ao redor do mundo. Que ele fica correndo, né? São várias exibições, às vezes até paralelas. Então, são milhões de pessoas que vêm, né, ali, e é um resumo, bem como você falou mesmo, de tudo que aconteceu de relevância mundial mesmo do ano anterior. Eu acho que a gente tem um vídeo. Vamos mostrar? Porque aí a gente avalia um pouco melhor, né, Emília? Por favor. Você quer falar? Essa é a foto que foi a premiada desse... Essa é a foto que foi premiada, né? Que é atrás do tanque. É no Iraque isso, não é isso? É no Iraque. Agora, essas são tuas também? Essas são fotos da mesma cobertura, né, na guerra do Iraque. A primeira vez que eu fui para essa cobertura foi no início da operação no ano passado, no final do ano passado. E aí tem algumas fotos do final do ano passado e outras eu vou ter esse ano também. Essa operação é uma operação das forças iraquianas junto com a coalizão de vários países, liderada pelos Estados Unidos. Isso aí é uma cena desse ano. São pessoas fugindo e... Eu posso falar um pouquinho das fotos, mas... É a primeira vez que você cobre guerra, Felipe? Não, para o Iraque eu fui 2 vezes, né, para essa cobertura. Eu faço esse tipo de cobertura de conflito aqui na nossa região, né, no Brasil e na América Latina, que é bem diferente
Tem similaridades e tem diferenças. Similaridades? Tem, infelizmente. No teu trabalho você sente isso? Infelizmente, sim. Mas, obviamente, a guerra em si lá, na prática, é muito diferente, né? Pela a maneira que é feito. Mas tem similaridade. Acaba que lá, como aqui, como em guerras civis, que a gente está acostumado na América Latina, e até alguns podem dizer que no Rio de Janeiro, a situação das favelas que estão em conflito constante, algumas pessoas consideram isso uma situação de guerra diária, né? Uhum. Existem muitas similaridades, né? Principalmente no sentido de que, tanto no Iraque quanto aqui, acaba que essa cidade de Mossul é uma cidade que tinha mais de 1 milhão de habitantes, né? No início da guerra, estimado. Estava sendo dominada pelo Estado Islâmico. E acaba que quem mais sofre são essas pessoas. São os civis, sempre, que a grande maioria não tem nada a ver com esse conflito, como acontece aqui nas favelas. E são, assim, dois lados brigando, né, por um interesse. E o resto pagando. E o resto pagando. É o que acontece lá e em outros lugares. Você sempre quis fazer esse tipo de foto? Como é que você chegou no fotojornalismo e como é que você chegou em cobertura de guerra? Não, eu não faço só esse tipo de cobertura. Na verdade, eu sou correspondente da agência americana Associated Press. Eu sou baseado aqui no Brasil, já há quase 8 anos com eles e eu faço todo você tipo... Você faz o que eles mandam ou é você que propõe? A gente tem uma liberdade muito grande. Obviamente, o meu trabalho consiste, por exemplo, quando eu estou aqui no Brasil, em fazer coberturas que são de interesse mundial, né? Não para os veículos nacionais, vamos dizer assim. Tá. Também, mas cobertura de relevância internacional, né? De uma maneira geral, o que envolve todo tipo de cobertura, de esporte. A gente teve aqui no Brasil recentemente a Olimpíada, a Copa do Mundo, eventos gerais. É hard news, né? Você cobre... Encontros presidenciais, coisas desse tipo também. E, obviamente, muito hard news. Então, eu estou bastante acostumado a, infelizmente, cobrir o nosso conflito constante aqui, interno. Não, mas é bom. Peraí. Pode sim, pode. Eu queria ir para o intervalo. Pode ser? Pode. Porque aí eu faço o intervalo, obedeço a diretora e aí a gente volta e continua conversando. Vamos para mais um intervalo. Até já. Olá, o Sem Censura de hoje está falando sobre fotojornalismo, sobre teatro, sobre conciliação judicial do trabalho e sobre câncer de próstata. Pode perguntar, Alfredo, o que você estava falando, porque depois eu passo para o Bruno. Porque a gente estava conversando aqui no intervalo a respeito do risco que se corre nisso aí. Até antes do programa eu estava perguntando para ele se ele é blindado de alguma forma, se vai alguma escolta acompanhando ele e se existe algum tipo de indulgência dos agressores no momento que eles pegam um jornalista como você. Você não tem medo? Já sentiu alguma situação assim que você viu, olha, agora vai dar ruim? Como é que eu vou sair dessa história aqui? Várias vezes, né? Infelizmente, várias vezes. O medo é constante, não tem como quem falar que vai numa situação dessa e não teme nada, tem algum distúrbio. Eu acredito. Porque... E você é bem tranquilo, né? Você fala pausadamente. Eu sou bem tranquilo, Eu sou totalmente da paz. Eu sou anti-guerra. Para fazer essa cobertura tem que ser tranquilo, né? Porque você fica nervoso no meio de um campo de guerra, não deve dar muito certo. Pois é. Não, assim, depende em relação ao jornalista em si, depende muito do conflito que você tá cobrindo, né? Nesse caso, especificamente do Iraque, que são a coalizão, né, e o exército iraquiano contra o Estado Islâmico, né, os militantes, eles não perdoam o jornalista ou não vão... A gente até constantemente discute se a gente é um alvo a mais por ser jornalista ou não. Isso até porque a gente... Tem algumas coisas logísticas, né? Como a gente vai se vestir. Por exemplo, aqui no Rio, eu tento não estar com colete igual da polícia, né? Para ter uma diferença. Para diferenciar, para correr lá, risco. Por exemplo, não tem muito isso, porque eles vão atirar... Eu não sei se eles vão atirar mais ou menos por eu ser jornalista. Você está vestido como lá? Não, lá, bom, eu uso um equipamento de proteção, né? Que é um colete, a prova de bala, capacete... Mas você usa o uniforme dos soldados? Não uso uniforme de soldado. Não uso uniforme de soldado. Então as pessoas sabem que você não é um soldado? Eles sabem. Podem saber, mas no caso eu não acho que eu sou um alvo, assim...
em relação especificamente ao Estado Islâmico, você não deixa de ser um alvo por ser um jornalista, entendeu? Se você está ali no meio... Se você está no meio... E por que você não leva arma? Não, nunca. Por quê? Primeiro porque eu estou ali, eu não estou para lutar, né? Eu não estou ali para guerrear. Não, você poderia estar com a arma para se defender. Mas aí como jornalista, eu não estou ali para isso. Eu estou ali realmente para mostrar o que está acontecendo, né? A razão maior é mostrar para a maior quantidade de pessoas possível que está passando numa situação ali que realmente é dramático. Existem milhares de civis ali passando uma situação muito complicada e isso tem que ser mostrado. E aí a arma é uma coisa que acho que não combina com... Mas o Bruno ia fazer uma... Juliano, pode fazer. Tá? Mas você já passou por uma situação de alto risco, de quase morte? Já pensou em desistir por conta disso ou nunca? Desistir no momento ou como um todo? Você quer dizer? No momento. No momento, várias vezes já voltei. Vezes, assim, né? Tipo assim, nunca mais eu volto aqui, né? Não, nesse sentido, assim, às vezes a gente tem... Eu estava comentando com eles antes, uma coisa que a gente faz o tempo inteiro nessas coberturas é uma análise de risco, né? Tá. Até, no meu caso, eu tenho que fazer isso até em relação à empresa. Cada passo que a gente faz ali tem que ter uma prévia autorização. Só que, obviamente, é uma situação de conflito que você calcula o risco o tempo inteiro, mas você não pode calcular 100% sempre. Então, é um risco calculado, vamos dizer assim. Mas existem situações de imprevisto, como foi essa foto vencedora, no caso, eu estava num dia que eu já sabia que seria um dia de alto risco, né? Mas eu posso dar um exemplo, assim, que fica bem fácil de entender. Tem essa cobertura de conflito, no meu caso, particularmente, a maior parte eu tô mostrando o lado humano, o lado das pessoas que estão envolvidas nesse conflito. Sim. Mas existem momentos que a gente está bem no front line, né, na parte onde a guerra em si está acontecendo. E isso é importante também porque as pessoas estão ali, as casas das pessoas estão ali. Esse conflito de Mossul é um conflito dentro de uma cidade altamente populosa. Então, bom, nesse dia particularmente, era uma operação, eles iam avançar dentro da cidade, numa área que ainda havia membros do Estado Islâmico. Ela vai botar a foto, tá? Você pode falar sobre... você tava... Então, tá vendo esse carro? É um Humvee, né? É um carro blindado do Exército, das Forças Especiais Iraquianas. Eu estava dentro de um carro desse durante o dia praticamente todo. Nesse dia, foi um dia muito intenso. Eles estavam entrando, ganhando território. A gente estava sendo atacado o tempo todo. Você está dentro de um carro? Não, antes dessa foto eu passei antes mais dessa foto você estava dentro de um carro. Por exemplo, essa foto foi já meio que no meio da tarde. Eu estava desde 6 da manhã, mais de 7 ou 8 horas dentro de um carro. Praticamente não saí hora nenhuma durante esse dia, porque estava tão forte o conflito que a gente ficou dentro, que era mais seguro. Nesse momento particular, eu saí do carro, porque eles estavam armando, aí seria o novo frontline, que eles estavam armando barricadas. Eles tinham parado nessa área. E foi quando um carro-bomba do Estado Islâmico atacou o comboio que eu estava, que foi essa explosão. Tá. É um carro suicida, né? Ele acabou atacando 3 ou 4 carros à frente, né? Da onde eu estava. Quer dizer, é uma situação... Ele pegou um carro... Ele pegou um tanque, que era o primeiro carro do comboio. E matou a gente? Essa explosão mata a gente? Bom, além do suicida, né? Além do suicida? Então, nessa explosão... feriram vários soldados, né, em estado grave, e eles foram levados. Eu não sei, eu tive que fugir depois desse momento, eu tive que ir para um outro local. Eu não sei exatamente, e as forças iraquianas não divulgam muito isso. Em relação aos feridos, os soldados feridos. Vamos lá, só para perguntar antes do que eu esqueça. Essa exposição está onde? Quando que a gente pode ver? Aqui no Rio de Janeiro, ela está agora na Caixa, né? Fica até, acho que esse final de semana. Na Almirante Barroso, não é isso? Isso. Na Caixa Cultural, Isso. Já está há um tempo, a entrada é gratuita, mas, como eu falei, são mais de 100 exposições em várias cidades. Agora eu não tenho certeza se vai ter em outras cidades do Brasil, mas você pode entrar na internet e ver facilmente. Para saber, no site do... Bruno, deixa eu passar a palavra para você. Olha só, nós temos consulta. A Penha Bárbara, muito bem, Penha Bárbara, ela fala que tem um filho de 19 anos e ela até o dentista ela leva ainda, ela conversa sobre ele, sobre todo tipo de doença. O Mauro Ricardo Santos, ele pergunta se o exame de PSA abaixo do limite é suficiente para não fazer o exame de toque.
O exame de toque ele é recomendado porque 10% dos diagnósticos de câncer de próstata são feitos pelo toque retal em pacientes com PSA normal. Então, o PSA sozinho, ele é lógico, é uma arma também, mas o toque retal é necessário. Tem uma pergunta também da Marisa Leal, que ela pergunta se existe caso de homens jovens com câncer de próstata. Isso é muito raro acontecer. Quer dizer, o paciente mais jovem que eu já vi, jovem para câncer de próstata, um paciente de 42 anos. Geralmente são pessoas que já têm uma história familiar muito pesada e são esses pacientes que são alvos da nossa atenção e da nossa campanha também. Maravilha. Tem uma pergunta para o Felipe, do Leandro. Ele fala, uma pergunta também que você já fez do medo, mas ele pergunta se você já se sentiu mal após fazer alguma foto na guerra. Eu acho que ele fala assim da empatia, do fotografado, como é que é a sua relação com essa foto? Isso é uma questão bem complicada. Assim, a gente vê todo tipo de situação, né? E várias vezes as pessoas, dependendo da situação, é individual, cada situação é analisada de uma forma. Algumas situações eu não fotografo, ou às vezes eu fotografo e não publico, por uma questão, aí uma escolha pessoal, eu diria. Mas também depende muito não sei exatamente do que ele está querendo saber, mas existem inúmeras situações. Infelizmente, eu vejo muitas vezes criança em situações horríveis, né? E você pensa em relação à exposição da criança, mas aí vira uma análise individual da situação. Porque, assim, eu acho que parte do trabalho do jornalista que está numa situação dessa é incomodar um pouco quem está vendo essas fotos, porque é uma situação horrível que essas pessoas estão vivendo. Não são fotos que são agradáveis de se ver muitas vezes. Infelizmente, isso é parte do trabalho. Se você não espera ver fotos de conflito, você está ali para guerra, denunciar uma realidade. Exatamente. Você está ali lidando com uma situação complicada, difícil. Muitas vezes são difíceis de ver e de fotografar. E de depois, principalmente depois, quando você vai refletir em tudo que você viu, não é fácil, realmente. Guerra é guerra, nem sempre a conciliação e mediação dão certo, né, doutor Otávio Calveira? Vamos falar um pouquinho se a gente consegue resolver de uma outra forma as relações de trabalho. É uma boa medida, o senhor acha? São tribunais, a gente pode chamar assim de conciliação, mediação? Na verdade, assim, a Justiça do Trabalho, ela, quando foi idealizada, ela já foi pensada em priorizar a conciliação. Tanto que as varas do trabalho hoje, antigamente, se chamavam juntas de conciliação e julgamento, né? Eram compostas por um juiz togado, concursado, e 2 juízes classistas, né? Isso no passado. Hoje em dia, nós temos varas do trabalho só com juízes togados, concursados, no primeiro grau, né? Mas o nosso procedimento, né? Assim, todo o processo de trabalho ele é construído com essa premissa de primeira coisa que a gente faz na audiência é tentar a conciliação, né? Então, assim, é muito interessante a gente ver que os outros ramos do direito foram evoluindo para chegar nesse ponto que a gente já pensou inicialmente, né? E é curioso ver assim, que a Justiça do Trabalho é muito criticada, né, ao longo dos anos por ser um balcão de negócios. Eu vi muito isso em audiência, né? Mas a gente sempre percebeu que uma solução negociada, uma solução de autocomposição, onde as pessoas conseguem chegar a um denominador comum, é muito melhor, muitas vezes, do que uma decisão de um juiz que é um terceiro, que está fora do caso e, às vezes, com uma decisão não consegue alcançar aquela paz, que é o objetivo final da jurisdição, né? Que as pessoas consigam, de fato, resolver os seus conflitos. Não só por uma decisão que dá um corte, mas que haja uma harmonia nas decisões, né? Mas não seria mais uma ideia de agilizar um processo? Ou seja, a Justiça de Trabalho é a justiça que mais que está no coração dos brasileiros, né? Nós todos amamos a Justiça do Trabalho. As mulheres também gostam da Justiça da Família, mas, enfim, a Justiça do Trabalho é uma justiça apreciada pelo trabalhador. Ele tem confiança na Justiça do Trabalho. E a gente tem um pouco a sensação que a conciliação seria assim, já que eles não conseguem resolver, vamos dar uma apressadinha e você abre mão um pouquinho do seu. Não é um pouco assim, abre mão logo, e aí a gente chega a um resultado mais satisfatório? Isso também acontece, né? Porque assim, não dá para negar que uma solução conciliada numa primeira audiência vai ser muito mais rápido
né, em regra, do que um processo que pode tramitar em 3 instâncias até Brasília, né? Isso não há dúvida, né? Mas, assim, a figura do juiz nessas conciliações judiciais, ela tenta também evitar que a pessoa faça uma conciliação só para acelerar, abrindo mão completamente dos seus direitos. Bom, né? Sempre tem um juiz? Então, até hoje, sempre tem um juiz no acordo trabalhista, depois que você ajuiza a reclamação trabalhista, quando você vai fazer audiência, né? Mas nós estamos no momento agora em que já foi criado aqui no Rio de Janeiro um núcleo, o NUPEMEG, né, que é o Núcleo de Soluções Alternativas dos Conflitos, onde a gente vai começar a ter os centros de conciliação, onde a atuação vai ser sempre de um juiz coordenador, supervisor, né, mas as conciliações e as mediações vão ser feitas por servidores e por juízes ativos ou inativos que têm uma preparação diferente. Eles vão ter que ser habilitados em mediação e conciliação. Então, a gente vai começar agora a ter essa figura aqui no Rio de Janeiro, principalmente, né? Isso ocorre no Brasil inteiro, de servidores habilitados e juízes também para fazer uma conciliação, uma mediação que não vai ser feita pelo juiz que vai julgar o caso, o que é muito importante para a gente e o que facilita muito a solução do conflito. Tá ótimo. Digamos que o Juliano tem uma questão com o antigo empregador dele, um diretor de teatro que contratou e não pagou. Sim. O que ele deve fazer? Ele deve primeiro procurar esse centro de conciliação, uma mediação, ou ele deve entrar direto com uma ação que parece simples? Na verdade, assim, o modelo que a gente criou, né, por enquanto, a pessoa vai ajuizar sua reclamação trabalhista, como sempre fez, e aí a pessoa vai poder passar pelo centro de conciliação dentro da Justiça do Trabalho. Esses centros, por enquanto, vão ser todos dentro dos tribunais do trabalho. Fica mais confiável isso. Eu diria que a minha impressão pessoal é que é um primeiro passo para a gente começar a abrir para a sociedade uma ideia de solução conciliada ou por mediação, que inclusive pode ser no futuro extrajudicial. Tem uma diferença entre mediação? Eu estava lendo que tem uma diferença entre mediação e conciliação. Tem, porque na mediação o mediador ele atua aproximando as partes, ou seja, ele faz com que as partes restabeleçam um diálogo e consigam sozinhas ir encontrando um denominador comum. Ou seja, o mediador ele não faz uma proposta de solução. Ele não pode dizer, olha, a melhor forma de resolver o conflito é essa. O mediador não pode fazer isso. Esse mediador, ele pode ser um juiz, um funcionário, um servidor, ou pode ser também uma pessoa que, digamos, o Juliano tem escolhido? Então, no modelo que a gente está criando na Justiça do Trabalho, vai precisar ser um servidor ou um juiz. Mas, assim, fora da Justiça do Trabalho, a gente já tem vários centros de mediações extrajudiciais, vara de família. Assim. A experiência já é bem proveitosa aqui no Brasil. Então tá. Mas na Justiça do Trabalho, não. O primeiro passo, até por essa cultura, até talvez, né, por essa imagem que a gente tem, que é uma imagem boa, de que o trabalhador confia na Justiça do Trabalho. Assim, esse primeiro passo vai ser concentrado na Justiça. Mas isso pode mudar e pode mudar rápido Aí também. lá eles, digamos, aí o mediador diz, conversa, vai lá e tal. E eles, infelizmente, não se entendem. Aí vão para a conciliação, é um segundo momento? Não, aí naquele primeiro momento faz a mediação ou a conciliação. A conciliação é diferença, é que o conciliador ele pode fazer uma proposta, então ele já participa mais do fim do conflito, né? Porque ele pode propor, olha, para o seu caso, por que não aceitar R$5 mil? Ele aconselha uma proposta. Ele dá uma proposta, ele pode fazer um projeto de solução. Ele não vai decidir o caso, né? Eles vão tentar ali fazer mediação, conciliação. É um pouco assim. A mediação é o homem e a mulher conversando se ele deve ir consultar o médico. A conciliação é o doutor Alfredo dizendo, você deve fazer. Exatamente. É um pouco isso. E aí, se não conseguir chegar ali a um bom termo, né, uma solução alternativa, aí o processo volta para o seu caminhar normal na justiça. Ou seja... A ideia que é? É ganhar tempo, porque a gente tira o juiz. Sim, mas não só ganhar tempo. Isso é uma coisa importante, ganhar tempo. A gente quer a duração adequada do processo. Mas é estimular a sociedade a tomar as rédeas também da solução dos seus conflitos. Isso para mim, é o mais importante, né? Por que uma decisão judicial é sempre melhor do que um acordo criado pelos próprios interessados? De onde vem isso, né? De onde vem que um juiz tem muito mais capacidade de dar a solução certa e não os próprios interessados podem construir a sua decisão? Porque eles estão brigando. E justamente por isso o mediador e conciliador para tentar
aproximar para a briga E acalmar acabar. isso, né? Isso, e as pessoas chegarem à sua solução negociada. Bom, vamos pedir para o telespectador se manifestar e aí a gente vai para mais um intervalo. Na volta a gente continua aqui com Sem Censura, mas é o último bloco, hein? Voltamos com o Sem Censura de hoje, que está falando sobre as vantagens da conciliação trabalhista e também sobre fotografia, sobre teatro e sobre câncer de próstata. Bruno, temos perguntas, comentários? Tem pergunta, tem comentário. Olha só, a Márcia Lessa, ela pede, Bruno e Vera, falem que hoje é dia de Santo Antônio, Santo Casamenteiro. Gente, hoje é dia de Santo Antônio Casamenteiro. Eu adorei o interesse Caramba! dela, né? Ela tá querendo falar de Santo Quer Antônio. Tinha esquecido mesmo. A Letícia Oliveira pergunta, ela pergunta, em geral, as pessoas resolvem os problemas nas audiências de conciliação? A gente tem um índice muito bom assim de conciliação do jeito que a gente faz hoje, né? Que é dentro da própria audiência com o juiz do trabalho. Né? Conta essa história do tio com a tia. Então, estava contando aqui no intervalo, já peguei um caso em que era o tio, o sobrinho e a tia reclamante, alegando vínculo de emprego como doméstica por 15 anos. Né? E o tio ali passado, falando que a família estava destruída, que não ia ter acordo, porque já que ela entrou com a reclamação trabalhista, então a família acabou mesmo, vamos até o fim, não quero saber e tal. E aí eu percebi o drama familiar e pensei, bom, aqui eu não vou ser juiz, vou ser mediador. E aí fui conversando, falando, fui relembrando as coisas de infância. Mas e a sua mãe? Ah, minha mãe está até aí fora, está chorando muito e tal, não sei o quê. Então eu falei, então, a irmã, não sei o quê. A coisa foi indo, depois de 1 hora, as audiências todas atrasadas. Aí eles conseguiram lá, chegaram a um acordo, né? Aí a primeira coisa que o rapaz fez, posso abraçar minha tia? Eu falei, pode. Posso chamar minha mãe lá fora que está chorando? Eu falei, pode, entra a mãe. Aí a mãe olhou assim, posso abraçar minha irmã? Pode. Ela ficou olhando para mim, posso te abraçar? Eu falei, pode. Todo mundo terminou abraçado e isso mostra, né, assim, que uma solução, né, que os próprios interessados conseguem construir, às vezes tem muito mais valor do que uma decisão fria de um juiz que vai aplicar tecnicamente a solução para o caso. Né? Mas ela ficou sem ganhar um tostão, a pobre da tia. Né? Vai lá, Bruno. Ô Vera, a Sônia, ela pergunta, meu marido tem 59 anos e muita resistência e preconceito com o exame da próstata. Não sei mais o que fazer para convencê-lo a se cuidar. O doutor tem alguma dica? O preconceito aí é o medo também, né? E o medo, ele desaparece quando aparece um medo maior, que é quando ele vê um amigo próximo que está morrendo de câncer de próstata. E geralmente o homem, ele usa um mote, que é assim, quem procura acha. E no Outubro Rosa tem um mote que é muito melhor, que é quem procura cura. Eu acho que ela tem que insistir, convencer o marido aí realmente ao médico e mostrar para ele que ele só tem a lucrar com isso aí, né? É melhor descobrir antes, né? Ah, não tem a menor dúvida. Vai lá, garota, vai. Não tem jeito mesmo. Juliano, vamos lá. Vamos. Você sabe que eu estava ouvindo a música do Renato Russo, para me lembrar, né, do Vento no Litoral. Do Vento no Litoral. E aí, meu filho, desse que eu estava até falando, ele disse, nossa, mas que música linda. Eu digo, pois é, Renato Russo. E é linda a música e a primeira peça, como é que ela se chamava mesmo? A parte Então, na verdade, é uma trilogia. Pois é. E eu faço agora e o Vento vai levando tudo embora. E essa primeira trilogia foi onde começou a música do Renato Russo. Inclusive, segundo a minha diretora, Regina Antonini, ela comentou um caso que nessa primeira temporada, nessa primeira montagem, né, da primeira trilogia, o Renato Russo ficou emocionado, comovido pela história, por ver sua canção na peça, subiu ao palco, agradeceu e nos liberou, né, para poder colocar sua música em cena. Legal. Então, eu fico muito feliz de poder fazer uma peça onde a nossa trilha sonora era enriquecida, sabe? E não só o Renato Russo, como a gente também tem, eu estava comentando com eles, que tem uma música da Cássia Eller, quando ela era jovem. Que é linda, é linda. Ela tinha 15, 16 anos aproximadamente, junto com a autora que escreveu. E a gente que lançou essa música. A gente não, né? A peça lançou essa música e em seguida foi para várias plataformas digitais a música. Então foi muito bacana a gente poder ter uma música inédita da Cássia Eller nessa peça. Então é uma peça muito gostosa de se fazer. Que, assim, sou muito Qual é a grato historinha? Conta a historinha. Vamos lá, é uma história baseada... uma comédia romântica que envolve 3 pessoas, 2 grandes amigos e uma garota, a Bia. Então, o que acontece? Essa peça, ela coloca em prova 2 coisas. Primeiro, o que é mais... Quer dizer, coloca em prova em uma coisa. O que é mais importante nessa vida? O amor entre um homem e uma mulher ou a amizade verdadeira entre 2 irmãos de vida? Então, fica nessa escolha. O que você abriria mão para fazer uma coisa ou fazer a outra coisa. Então, assim, e é muito interessante ver o desfecho dessa história,
né? Do que Bom, que se você é comédia valoriza mais. romântica, todos ficam bem. Porque comédia romântica não pode acabar com os dois amigos inimigos e nem pode acabar com o amor infeliz. Então, todos ficam bem. Porque, na Com verdade, os certeza. dois se apaixonam pela mesma mulher, né? Os dois acabam se A apaixonando vida é dura, né, A vida é dura, Juliana? se apaixonam A vida pela é mesma dura. mulher. O meu personagem, que é um personagem lúdico, né? Totalmente voltado à música. Então, ele... Sabe o que eu conto? Olha o spoiler. Ou Spoiler, né? Dou um Eu spoiler. não Mas, na verdade, contaria, acho que eu vou não. deixar para as pessoas irem ao teatro. Eu acho. Que a gente está no Teatro Fashion Mall. Sexta, sábado e domingo. A gente vai fazer a temporada Rio de Janeiro até dia 25 de junho. Então, temos Junho? mais... Junho. Ah, então, então temos tá. mais 2 finais de semana. É. De sexta a domingo. Vai ser um prazer receber as pessoas aí de casa, para a gente poder bater um papo. Sexta, domingo, os horários. Sexta-feira, às 21h30, sábado, às 21 horas e domingo, às 20 horas, no Teatro Fashion Mall. E o mais legal disso tudo é que toda vez que acaba o espetáculo, e eu recebo as pessoas após o espetáculo, a gente bate um papo, conversa, e tem casos muito legais que, assim, de pessoas jovens que dizem que dizem ter ido pela primeira vez ao teatro. Então, que isso é legal. muito gratificante. Você levar os jovens, né, que estão tão conectados na internet o tempo todo, sabe, YouTube e algo do tipo, e você poder puxar essas pessoas ao teatro e dar mais informação, mais cultura. Não que a internet não dê, óbvio que dê, mas que as pessoas estão muito ligadas só na internet, né? Então, é muito bacana poder ver isso de jovens, ver senhoras que vêm e conversam sobre histórias similares que já vivenciaram ou que já passaram por momentos parecidos. Porque é uma peça que faz muito sucesso, né? Ela vem Sim. fazendo, ela faz... Sim. Já E fez é uma- várias montagens. Eu inclusive. estou na segunda montagem, né? É. E é uma peça que se passa em 1995. Quer dizer, já tem 20 anos. isso. Exatamente, uma peça que se passa em 1995, é uma outra linguagem. Me diz uma coisa, Juliano. Diga. Quando vocês estavam conversando, vocês... eu não vou perguntar se ninguém fez exame de próstata. Não vou perguntar. Sou muito jovem. Você contou para ele que você fala árabe, que você tem uma origem... A gente comentou por cima que a gente tem, que meus pais são libaneses. Ele falou assim, minha família tem descendência libanesa e tal, mas a gente chega a comentar que eu converso em árabe. Você fala em árabe? Pouco, só principalmente quando terque árabe, situação de perigo. Marhaba kifa. Não é legal Cadê a isso? tradução simultânea aqui? Daqui a pouco a gente faz um bate-papo em árabe. Pois é, essa história de você é de origem libanesa. Eu sou Eu de tenho uma origem- amiga minha que dizia, Vera, a coisa mais bonita da minha vida foi um período que eu passei no Líbano. O Líbano era lindo. Isso tem 50 anos. Quer dizer, Beirute não é mais aquilo que essa minha colega viu. Então, na verdade, se fala assim, de uma nova Beirute, né? Um novo Beirute, né? Que está todo reconstruído, pós-guerra, enfim. E o Líbano foi muito colonizado pelos franceses, então tem muita cultura francesa. Todo mundo fala francês lá, né? E lá, assim, além da língua nativa, que é o árabe, todas as crianças já aprendem nas escolas falando inglês e francês. Então, isso é muito bonito, sabe? Mas você é daqui você é de São José do Rio Preto. Exatamente. Eu nasci no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, eu e minha irmã menor. E minha irmã do meio, os meus pais e minha família toda nasceu no Líbano. Inclusive, minha família toda mora no Líbano. Só moram no Brasil meus pais e minhas irmãs que ficam em São Paulo. Tá. Mas o que eu acho... Você nasceu no Brasil. Eu nasci no Brasil, Mas São aí, José do como Rio a Preto. família dele é toda libanesa, ele fala árabe, Falo árabe em fluentemente. casa, né? Porque quando eu cheguei no Brasil, eu falava o inglês, o francês e o árabe. Caramba, Então, ele já chegou. eu cheguei falando essas 3 línguas, não sabia o português. E o português é uma língua muito difícil para se aprender. Mas... Não, peraí, é porque você nasceu no Brasil e você foi eu embora. nasci no Brasil, com 6 meses de vida, voltei para o Líbano junto E com os aí meus voltou pais. com Aí 10 voltei anos. de novo para o Brasil. Então eu tive que abrir mão de algumas línguas para poder me dedicar especialmente ao português. E foi o que eu fiz. Eu mantive o árabe, que é minha língua nativa, junto com os meus pais. Quer dizer, minha língua nativa hoje é o português. Mas tive que continuar com a língua árabe em casa, né, para poder preservar a nossa cultura, Claro. as nossas raízes. E, infelizmente, acabei desaprendendo o inglês e o francês. Ah, desaprendeu? Acabei desaprendendo, porque não coloca em prática, né? E, assim, você fala isso há 15 anos atrás, ninguém se falava muito inglês no Brasil. 15 anos atrás, por aí. Se falavam fluentemente em qualquer lugar em inglês. Para mim era uma dificuldade muito grande, assim, contra pessoas que falavam... Mas você não viveu no Catar também? Vivi no Catar. E na Inglaterra? Quando eu fiz 10 anos de idade, a gente resolveu ir para o Catar. Só que nesse meio tempo, meu pai foi para o Catar e eu fiquei em Londres com minha mãe e com minha irmã do meio. E durante 3 meses em Londres, com meu tio, estudando, conversando inglês. Depois a gente se mudou para o Catar, ficamos mais 6 meses no Catar. Seu pai é diplomata, uma coisa assim? Não, Não, meu pai é autônomo, empresário. Tá bom. Aí, nesse meio tempo, a gente ficou quase um ano fora do Brasil, entre os meus 10 e 11 anos de idade.
E depois que eu fiquei 6 meses no Catar, eu voltei para o Brasil e continuei aqui até hoje, assim. Mas eu acho o Líbano muito rico, sabe? Em todas as questões. Eu acho o Líbano muito bonito, assim. Não é porque é meu país, não, mas... É uma cidade linda. Beirute, diz que lindo. Linda, muito bonita. Inclusive, eu estava vendo várias matérias, inclusive, que tem passado na televisão sobre o Líbano, o novo Líbano, né, que todo mundo diz. E uma coisa que eu quero deixar, que eu acho muito importante falar, acho que você pode falar muito bem, que é o seguinte: as pessoas, às vezes, elas acabam generalizando os países árabes. Bom, você pode bem falar sobre isso. E o que acontece? Todo mundo acha que todos os países árabes têm conflitos, têm guerras, e sabe que são loucos ou algo do tipo. E não é bem assim que funciona. Às vezes, esse meio de comunicação, a imprensa, às vezes você acaba visualizando de uma forma errada. E não é bem assim. Todo mundo acha que no Líbano existe guerras, conflitos o tempo todo, e não é assim que funciona. Como nós mesmos temos nossas guerras civis, que é a polícia e o ladrão e algo do tipo, sabe? Então, às vezes, se morrem mais pessoas, posso estar falando não, besteira, morrem mais pessoas aqui do que uma guerra. Então, não, nós fizemos programas sobre violência em que a gente mostrou que o número de homicídios no Brasil por arma de fogo é maior do que o número de terroristas, dos ataques terroristas no mundo. Isso é muito louco, sabe? Isso é assustador. É muito violento. Muito violento. O que muita gente não sabe também é que esses países, as pessoas aqui não têm muita ideia que são países muitas vezes que têm as capitais, cidades grandes super desenvolvidas. Super. Entendeu? Não é só a guerra também, né? A imprensa internacional vende como só a guerra. Como o Brasil também é o país da violência, do carnaval, você viaja às vezes e a pessoa, o carnaval... Acha que fiquei surpreso quando descobre que o Brasil... Não, o Brasil tem cultura, uma cultura interessante. Eu sou apaixonado pelo Brasil e pelo Líbano. Então, quando eu vou pro Líbano, se alguém falar mal do Brasil, eu falo, opa, peraí, meu amigo, não é assim, não. Você está numa situação complicada, o Brasil né? não é assim, não é por nada, não. E vice-versa. Quando falam do Líbano, eu protejo o Líbano, assim, sabe? Acho que... Você enfrentou muito, mesmo na Europa, porque a gente sabe que os europeus são muito, muito preconceituosos em relação ao povo árabe hoje em dia. É um pouco mais moreno e a gente olha assim. Então, quando eu morei em Londres por um tempo pequeno, eu não me recordo muito porque eu tinha apenas 10 anos de idade. Então, eu não me recordo muito, assim. Mas quando eu era criança, sempre tem aquelas brincadeiras de homem-bomba e algo do tipo, assim, sabe? Essas brincadeiras errôneas, eu diria. Não, e pesadas, né? Pesadas, assim. É um bullying esquisito, é um bullying político, gente. Que não agrega nada, sabe? Então, se você parar para estudar e averiguar profundamente o que se passa num país de guerra, o que acontece realmente, você fica em estado de choque e passa a respeitar esses conflitos que são tristes, sabe? Exatamente. Bom, a gente ainda tem que conversar sobre o BBB, mas eu vou ter que acabar o programa na televisão e a gente continua no Facebook. Tá, queria agradecer muito a presença do Felipe, do Juliano. Eu que agradeço. Doutor Otávio, doutor Alfredo, a vocês que nos acompanharam de casa. Agora, se você ficar na TV Brasil, tem o programa Cenário Econômico com Adalberto Piotto. E hoje, que é o Terça Cultural, né, Bruno? Não é Arte do Artista hoje? Olha aí, Hugo Rodas. Tem uma entrevista com a Suzana Amaral, se não me engano. Tá? Muito legal. Então, se vocês estão ligados com a gente no Facebook, se vocês não querem continuar com a gente vai para lá. Até amanhã, 5 da tarde. Bom, agora nós voltamos só para o Facebook, tá? Mas tem imagem, tem som também no Facebook? Não, só... Tem tudo, nós estamos ao vivo igualzinho. Não, então é só para comentar em relação à medicina. Não se censure. Então, em relação à medicina no mundo árabe, né, no século XI, no século XII, havia escolas médicas que desenvolveram técnicas cirúrgicas e algumas, por exemplo, de redução de fratura, que até hoje são usadas, né? Louco. É uma coisa assim
Mas eles deslumbrante, né? eles desenvolveram por uma questão de necessidade. Não, porque havia ciência, havia Porque a cultura árabe, ela era brilhante, né? A coisa começou depois das cruzadas. Eu acho que aquele negócio começou a Gente, os decair, números né? são árabes. Né? Verdade. É, verdade, né? São algarismos que vieram da Índia, foram adaptados pelos árabes, né? E a gente A usa gente até chama, hoje. né? Os árabes. Então tem a escola da Vicena, que era uma escola bastante... Olha, tem consulta até para profissão. O Ivo Tavares, ele disse que tem muita vontade de trabalhar com fotojornalismo e ele queria saber do Felipe se ele sugere algum primeiro passo. Bom, hoje em dia, com o mundo digital, até é mais fácil de começar a aprender a parte da fotografia em si. Não sei se ele está falando especificamente como fotógrafo, fotojornalismo, mas a fotografia hoje, para você aprender a fotografia é mais fácil pelo meio digital, né? Facilitou muito isso. Teu equipamento é todo digital? Hoje em dia, eu ainda tenho umas câmeras analógicas que eu uso em alguns trabalhos, mas por uma questão pessoal, não, Tá. na prática mesmo é 100% digital. Para levar para a guerra, você tem que levar uma coisa mais compacta por conta do peso, do deslocamento, ou você trabalha com um equipamento que trabalha aqui no Rio mesmo? Não, eu trabalho... Bom, para cada trabalho tem um tipo de lente específica que a gente usa, né? Mas não mais compacto. Eu carrego o essencial, né? A gente, na verdade, acaba carregando muito mais na guerra pelo colete, capacete, transmissor de satélite, kit de primeiros socorros. Água e... O equipamento é pesado lá, sem a parte da câmera em si. A câmera ainda... Tem que ter muito preparo físico, não tem não, Felipe? Tem. Você faz exercício, você faz musculação, essas coisas? Eu pedalo bastante, corro, eu faço bastante atividade física. Mas mesmo assim é puxado. É puxado, porque né? É muito peso que você carrega muito tempo. Porque soldado tem um preparo físico, eles são treinados, né? Depende do soldado, mas normalmente... Depende do soldado. A gente também pode perguntar aqui, a gente está numa coisa informal, me permite fazer? Pode perguntar tudo. Ô Felipe, você, enfim, as fotos são muito contundentes e tem muito sofrimento ali. Você cria, assim, um calo na alma para poder ver aquilo tudo e não desabar em determinados momentos? Porque você sabe que na medicina também a gente lida o tempo todo com a vida e com a morte. Né? O sofrimento faz parte do nosso dia a dia. E a gente acaba criando um certo calo, porque senão a gente não consegue levar adiante o trabalho da gente. Eu acho que é uma questão pessoal. E eu tenho uma maneira, durante o trabalho em si, quando eu estou no campo, né, nessas situações, você acaba, talvez pelo fato de você estar vendo ali através da câmera e adrenalina, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu acho que é mais difícil lidar depois, né, dos fatos, quando você está revendo as fotos, repensando no que você Que a ficha começa viu, a cair. Uma coisa é você ter automático, né? você ter o contato profissional. Meio que entra né? no automático. É um negócio interessante porque você vê um paciente que sofre um acidente no meio da rua e você recebe o paciente dentro da sala de emergência, é uma situação que você tem que resolver. Então não adianta você parar assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas algumas saídas de ambulância que eu tive que fazer na época que eu era médico recém-formado, elas me mexeram muito comigo em função do ambiente social em que aquilo tinha acontecido. Então são momentos em que a gente, por mais que a gente procure ser duro, a gente chega no hospital e olha, eu vou deixar o paciente, mas eu vou sair, vou tomar um cafezinho, porque aquilo ali foi barra pesada. E não sai da cabeça, E né? não sai da cabeça. Muitas situações, depende muito especificamente da situação, né? Mas quando é um momento mais calmo, que você tem tempo para refletir o que você está passando ali no campo, é mais difícil. Quando é uma coisa muito de adrenalina... A máquina protege um pouco, não é? A lente, ela protege um pouco. Talvez sim, porque Né? você vê através... Você fica mal ou bem, você está vendo através, Você né? está ali focando... Mas assim, depende... Às vezes não tem como você não refletir naquele momento mesmo. E às vezes é difícil mesmo. Não tem saída mágica. Além de pensar no outro, tem que pensar na sua vida também. Que tem esse detalhe também. Tem esse detalhe também. Uma coisa tão masculina, né? Ficar se expondo assim. Não, mas tem muitas mulheres fazendo esse tipo de mulher trabalho. sendo fotógrafa de guerra, né? Tem bastante. Pior, é verdade mesmo? Não, é pior que é verdade. As mulheres estão piorando mesmo, né? Gente, sair pra guerra... Ô Vera, tem uma pergunta aqui, um clássico da Verônica Seixas. Ela pergunta se o Juliano prefere teatro ou televisão. E tem a Juliana Lemos também, sua xará, que quer saber
como que você lida com os haters no Instagram? Tem haters seus? Então, sabendo agora. Ele estava bem até agora. Sem ódio, mas a Juliana Lemos está falando que tem. Haters, não sei nem o que significa haters, assim, especificamente falando, né? Mas, assim, a questão de... A TV e o teatro são bem diferentes, né? A sua dedicação, acredito que a dedicação é a mesma para você enfrentar um novo personagem, representar esse novo personagem, só que a grande diferença é que o teatro ele é ao vivo. Então, cada hora você está com um público diferente, numa cidade diferente, num teatro diferente. Às vezes você pode estar... Já aconteceu o caso de estar passando mal, tendo que fazer a peça e algo do tipo. Então, assim, o teatro ele te traz uma adrenalina muito grande de você. E é uma resposta muito rápida. A TV não. A TV você grava, regrava se não der certo. E você só vai ter a resposta desse público depois que for pro ar. Mas, em compensação, a resposta depois ela é muito maior porque Sim. ela é muito geral. Sim, porque... Quer dizer, você sai na rua, 10 mil pessoas viram aquela cena. Exatamente. O teatro, ele é de boca em boca. Então, você batalha a cada dia. A TV, ela te traz essa possibilidade de ampliar e de mostrar o seu lado profissional no teatro, na atuação. Então, isso é muito bacana. Eu gosto muito dos dois. Então, assim, eu sempre coloco em mente de pelo menos uma vez por ano fazer uma peça teatral ou algo do tipo. E antes de fazer a Malhação, fiz uma outra peça também, onde viajei o Brasil. Então, eu gosto muito disso. Toda vez que eu faço uma peça de teatro, eu busco ver se há possibilidade de poder viajar e poder conhecer novos lugares. É bom viajar pelo Brasil. Eu adoro viajar, trabalhando. porque você conhece cada pessoa diferente, um sotaque diferente, um jeito de pensar diferente, um carinho diferente. Então, é muito legal. O Brasil é tão grande, tem essas diferenças, sabe, de cada estado, de cada cidade, e é muito gostoso. Eu gosto muito. Doutor Alfredo, eu estava lendo que uma das coisas importantes para a gente prevenir o câncer de próstata é a alimentação, Sim. que não se deve... Sim. Embutidos é péssimo. O que mais que é péssimo? Essa pergunta é ótima. Eu vou só te contar um negócio. A gente sempre pensou que o japonês não tinha câncer de próstata, porque a incidência de câncer de próstata no Japão é baixa. Só que quando os japoneses foram para os Estados Unidos, então essa população japonesa que foi para os Estados Unidos começou a absorver os hábitos alimentares dos americanos. E eles começaram a ter câncer de próstata na mesma prevalência dos outros americanos, está entendendo? Então, a alimentação ela é fundamental. A gente sabe que a alimentação que é rica em soja, em frutas, verduras, legumes, é uma alimentação mais saudável, com menos carne vermelha, é uma alimentação que previne o câncer de próstata. Quer dizer, digamos, vamos comer japonês e não americano. E não americano, exatamente. Agora, eu li uma coisa muito engraçada, que é assim, alimentos muito bons para que combatem. Tomate. Tomate é maravilhoso. Sobretudo se você comer 12 tomates por dia. Mas aí fica complicado. 12 tomates por dia... Ou então 230 ml de suco de tomate, porque também é gigantesco. Muita coisa. É muita coisa. Por dia, todo dia. Eu acho que a gente tem que ter o caminho do meio. Tá entendendo? É o meio termo que você tem que levar. Quer dizer, eu por exemplo, eu evito carne vermelha no meu dia a dia. E eu tenho períodos, inclusive, que eu sou totalmente vegano. Mas fim de semana, eu me dou o direito, né, de vamos comer um churrasquinho aqui, porque também a gente está aqui para aproveitar todas essas coisas, né? E eu acho que o exagero é que não pode existir, né? Agora, a questão da comida americana, a gente tem que levar em consideração o seguinte: a alimentação fast food e todos esses temperos embutidos tipo, não quero falar um comercial, mas esses tabletinhos que você já bota na comida, que já vem com tudo, que vem com uma carga de sal enorme. A gente sabe que isso aí... É só bomba. É uma bomba, eu evito. Para você ter uma ideia, cálculo renal, que tem muita relação com a alimentação. O cálculo renal em criança antigamente era 0,8% dos pacientes com cálculo renal eram crianças. Hoje em dia já é quase 3%. Quer dizer, mais do que triplicou a prevalência de cálculo renal em criança. Então, a gente vê que isso é fruto da alimentação. E a reboque disso vem a obesidade infantil, que isso hoje é uma pandemia. Já existe uma perspectiva de vida, isso foi cálculo da OMS, que essa geração que está aí, porque tem uma vida sedentária e uma alimentação inadequada, já tem uma perspectiva de vida menor do que a da nossa geração aqui. Caramba! É verdade. Caramba! Eu achava que era o contrário, que essa nova geração está mais ligada. Não.
Porque Isso é gravíssimo, né? Fala-se Porque muito que a você... medicina iria compensar esse déficit. Exatamente. Não. Prolongando a vida Não, da pessoa. e as medicinas preventivas, a medicina da primeira infância, tudo isso. Mas acontece que as crianças, elas têm que voltar para a rua, elas têm que voltar a jogar bola, têm que parar de ficar no videogame, têm que parar de ficar o tempo todo lá, sentado na frente do computador. Eu acho que o único problema é a alimentação, doutor. Posso fazer Sinceramente, eu acho que essa alimentação... Não, mas a atividade física é importante. Mas uma coisa vai junto com a outra, porque essa alimentação de pizza, comida pronta e refrigerante, ela impede que você se levante. Mas eu li numa reportagem, você pode me corrigir se eu estiver errado, que acontece o seguinte: se o mundo inteiro for consumir produtos orgânicos e com uma comida muito mais saudável, não teria espaço para todo mundo. Então, por conta disso, a indústria de alimento acaba fazendo coisas mais práticas e que fazem mal à saúde para poder atender essa demanda da população. Isso é verdade ou é um mito? É médio. Acontece o seguinte: a gente tem hoje em dia uma capacidade dentro da indústria agrícola de produzir alimento. Isso aí a gente tem mesmo. Inclusive alimentos que, apesar de algumas pessoas dizerem, não, porque os organismos geneticamente modificados, como a soja, etc., fariam mal, não sei o quê. Isso é balela, tá entendendo? A gente precisa desses instrumentos até para produzir comida em grande volume. Grande escala. O problema todo é que a comida ela tem que se tornar mais saborosa. E se você disser assim, a comida com gordura ela é ruim, comida com gordura não é ruim, ela é gostosa. Tá entendendo? Uma batata frita é um alimento gostoso. Eu gosto de comer batata frita, né? Aquelas tortas com aqueles cremes monstros. Mas acontece o seguinte, é isso todo dia? Todo dia tem que ser cheeseburger? Muita açúcar, é todo dia que tem que ter essa quantidade de sal? Havia um projeto do governo federal, se não me engano, no primeiro mandato da Dilma, de tirar 11 toneladas de sal da culinária do brasileiro, porque nós temos uma quantidade de sal enorme que está camuflada nos alimentos Tanto é que hoje... pré-prontos, né? E em alguns refrigerantes, por exemplo, os refrigerantes Diet Zero, para eles terem sabor, tem que ter sal. Sódio pra caramba. Muito sódio. Inclusive, por exemplo, a formação de cálculo renal está relacionada com o aumento do consumo de sódio. Então, esses refrigerantes Zero e Diet, que tem muito mais sódio, dão mais cálculo renal. Então é melhor tomar um refrigerante normal. Não, melhor não tomar refrigerante. Suco de tomate, tá entendendo? Fora que vai fazer mal para os ossos. Né? Não, é uma coisa, é um desastre. Mas não que o refrigerante não seja gostoso, porque tem horas que o refrigerante é gostoso. Um refrigerante no ano não faz mal nenhum. Agora, todo dia? Um refrigerante todo dia faz mal. Não, tem pessoas que matam a sede com refrigerante. Tem muitos restaurantes hoje que nem colocam saleiro já na mesa, né? Não, mas eu acho que tem uma lei em relação a isso aí. Não, é proibido você colocar saleiro. Né? Você tem que colocar o... Só se você pedir. E tem uma coisa de colocar o pacotinho também. Eu tenho uma amiga, Vânia, da Bahia, ela senta na mesa, ela nem experimenta a comida. O salzinho, por favor. E ela já coloca, sem experimentar, sem saber se está salgado ou não. Ela já é um hábito de salgar tudo. Eu não gosto de sal. Quantos pacotes de sal você compra para a tua casa por ano? Não. Alguém tem ideia aqui quanto? Um pacote de sal lá em casa dura mais de um ano. Eu não compro. É impressionante. A gente quase não usa sal. Eu compro aquele sal do Himalaia e dura, tipo assim, meses. Aquele sal que não tem iodo, né? Tem que tomar cuidado com esse sal aí. Porque o sal é iodado por questões de iodo que a gente precisa comer. E esse sal que vem do Himalaia... Que beleza! Eu acho que estou me enganando. Quanto mais a gente sabe, mais a gente... É mais difícil. Eu tento ser fitness e não consigo. Mas a alimentação balanceada, todo mundo sabe o que faz bem para a saúde. É você ter uma atividade física regular. As pessoas não sabem. Fumar. No fundo sabe. Olha, todo mundo mais natural, né? Uma comida menos processada. Exatamente, menos tem noção, mas menos fritura. Tem uma dietista, uma francesa, lembra? Que ela é engenheira agrônoma. Ela veio aqui, ela disse assim: o negócio é só comer comida de verdade. Quer dizer, elimina a indústria da sua vida, come comida de verdade. E aí você pode comer de tudo, porque você não aguenta comer
900 quilos de arroz, 300 quilos de batata, como a gente consegue comer de lasanha pronta. É facílimo comer. É verdade. Mas sabe 3 qual é o quilos. problema? Que é fácil. Abrir um biscoito recheado e comer é muito fácil. Você não tem que preparar, já está lá no armário. Eu acho que isso também, essa praticidade que é o Claro, você não quer Concordo. se dar o trabalho de fazer comida. Só que a gente não está em situação de guerra. A gente tem o tempo. A gente não falou do BBB. Foi um problema isso. Eu queria mesmo perguntar a você, que história é essa de você entrar no BBB, entendeu? Fingindo que você não é você e pegar a menina. Eu não gostei daquilo. Então, na verdade, eu sou muito grato pelo programa de ter me convidado. Na verdade, foi um trabalho. Eu entrei ali como um personagem. Mas ela não sabia. Não. Eles estavam ali confinados, como o reality funciona dessa forma. E eu entrei para poder fazer esse personagem e cumprir minha missão, né? Que eu roteirizei tudo na minha cabeça, como gostaria de fazer e algo do tipo. Então, eu fiquei durante 36 horas como personagem e graças a Deus... Foi legal? Cara, foi uma experiência muito bacana, porque me trouxe muita maturidade profissional. Né, de você estar ali concentrado, para você não errar, para você ficar ali ligado durante 36 horas Você tinha ao vivo. falas, não, né? Você só tinha um personagem que você tinha que seguir, Eles me deram né? total liberdade de criar meu personagem, de poder fazer o que eu bem entendesse. Então, assim, eles me deixaram muito tranquilos, assim. Mas você tinha que ter um sotaque árabe. Isso foi uma característica do ator, né? O ator colocar isso no personagem. Então, foram coisas que eu fui buscando pro meu personagem para poder aplicar e falar assim, como é que eu vou trazer esse entretenimento do meu personagem dentro de um reality show ao vivo? E eu não sou eu, estou sendo um personagem ali. Então foi uma experiência muito legal, assim, que me rendeu frutos e oportunidade de fazer teste e, consequentemente, poder fazer... Teve uma visibilidade incrível, né? Sim. Era o que a gente trabalhava antes. Sim, era o que a gente estava falando, que a televisão ela te proporciona mostrar seu trabalho. E foi o que o Big Brother fez. Ela ficou zangada com você? Ficou chateada no momento, mas acredito que depois ficou mais tranquilo. Acho que entendeu, né? Que aquilo lá foi um trabalho. No momento, trabalho para você, acho que ali do durante é impactante, né? Você receber uma notícia que aquilo era um ator e algo do tipo. Mas depois se entende que foi um trabalho e está tudo bem. E as pessoas estão ali se expondo, né? De qualquer maneira, né? É um reality show. É um reality show. Não tem como. Podemos terminar o programa? Vamos lá. Então tá bom. Muito obrigado de novo, Felipe. Muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço. Muito obrigado, Otávio. Obrigado. E doutor Alfredo. Nosso programa chegou ao final. Mas amanhã estamos de volta, 5 horas da tarde. Até lá, obrigado.